dia. Bom dia, sétimo ano. Bom dia, tudo bom? Sim. Então tá bom. Hoje, tá? Se a sua professora já está gravando a aula. Hoje nós faremos a página 46 e a página 47, tá bom? Antes de eu iniciar, deixa eu só fazer uma chamadinha. Eu anotei alguns nomes. O nome que eu não falar, vocês falam, por favor. Gustavo Novaes, Bianca, Matheus da Silva, Yasmin, Matheus Ferreira, Giovana Barros, Gabriel e Sara. Tem alguém que eu não chamei? Chamei todo mundo? Eu, professora, Gustavo Henrique. Tá bom, Gustavo. Professora, Oi. o Rafael ele perguntou se ele pode sair 8h40. Quem tá falando? Anne? É, Oi, o Anne. Rafael escreveu no chat. Tá. Pode, Rafa. A aula hoje é curtinha. Acho que a gente vai até terminar antes, tá bom? Mas pode sim sair, tá? E a Anne, né, Anne? A Prone tinha anotado seu nome. Hoje a professora vai explicar como faz a página 46 e a 47, que são exercícios que a gente já aprendeu, tá bom? Durante as aulas. Lembrando que esses exercícios, quando voltar às aulas, estão comentando que vai voltar às aulas em 8 de setembro, tá bom? Quando voltar às aulas, a Pro vai passar a revisão de tudo, tá? Alguém me falou alguma coisa? A Sátiro e a Maria Eduarda não estão na sala hoje? Né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Página 46, tá? Página 45, a Pro passou na aula anterior, tá? Exercício 5. Observe a figura e classifique as afirmações como verdadeiras ou falsas. Então, vou ter que analisar essa figura aqui, dos ângulos, tá? Eu tenho o ângulo A, B, C, D, E e F. A, E, O e C, O, D são ângulos de medidas diferentes, então vou ter que ver A, O, E. Vou comparar esse ângulo aqui, ó, com essa abertura, com o ângulo C, O, D. São medidas diferentes? Verdadeira ou falsa? Tá? Vocês vão colocar isso, tá? Olha só a abertura, que a abertura é maior do que essa outra aqui. Essa abertura aqui, ó, tem aquele ângulo que eu falei o quê? Que é o ângulo de 90 graus. Toda vez que tiver um quadradinho e um pontinho. Quer dizer que essa medida aqui é 90 graus, tá? Então, ou seja, são diferentes. Bom, então, analise a figura e responda as questões. Exercício 6. Exercício 6. O triplo da medida do ângulo é 287. Então, eu tenho que fazer 3 vezes essa medida, tá? E aí, depois eu vou ter que estar decompondo. Como assim, professora? Quanto mede essa medida? Então, eu vou me dar resposta em graus e minuto, ou graus e segundo, ou somente em graus, tá bom? Eu tenho que transformar esse
287 graus em minuto, para ser alguma delas essas respostas, tá? Lembrando que lá no comecinho da apostila a gente aprendeu, tá bom? Como eu transformo. Eu tenho que dividir, eu tenho que multiplicar por algum número. Tá lá no início da apostila, volta lá, tá? Exercício 7. Dois ângulos opostos pelo vértice medem. Então, 3x mais 10, x mais 50. Um deles mede, então eu tenho que somar número com grau com número com grau, entendeu? Números que tá com x com número que tá com x. Lembrando que só tá pedindo grau, então eu só coloco a soma do grau, tá? Exercício 8. Marcelo precisa um cofre e para isso recebeu as seguintes instruções. Gire a catraca 90 graus. Então, se é para girar, eu vou colocar, tá no 0. Então, eu vou girar 90 graus. Então, vai ficar onde? No 9, no 10? Para ser 90 graus, tá? No sentido anti-horário. Então, eu tenho que ver se é para cá ou se é para lá. Depois, 180. Então, aonde parar, eu vou girar 180 graus. 180 graus é a metade do círculo. Se parou, vamos supor, no 9, ele vai parar a outra metade aqui, ó. Se for esse lado, né? No sentido horário. E em seguida, 90 graus. Então, eu faço mais um pouco, o quê? 90 graus no sentido horário. Tá bom? Aonde que vai parar? Aí tá falando assim, ó. Que número estará na posição inicial após cada catraca do cofre. Então, vamos supor, eu fiz todo esse processo, ele vai parar onde? Vamos supor que ele parou aqui no 5. Então, aí você vai dizer, parou no 5, na posição 5. Tá? 9. Observe a ilustração a seguir. Então, tá aqui, ó. Tem vários xizinho fora, xizinho mais para dentro, tá bom? Quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí tá assim, com base na figura, qual é o valor de x em graus, tá? Então, cada x desse aqui tem um valor, tá? Lembrando que ele todo, eu tenho 360 graus. É só fazer 360 dividido pela quantidade de x que eu tenho aqui. Vamos supor, se eu tiver 10, então 360 dividido por 10 dá 36. Então, o x vale 36, tá? O 10 só foi um exemplo, vocês têm que contar quantos x tem aqui. Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Sim. Tá bom. Sim. 10. Identifique a figura a seguir 3 exemplos de pares de ângulos consecutivos. Tá? O que são ângulos consecutivos? A gente tem lá na apostila no início, tá? Ângulos consecutivos. Então, eu vou dizer se é o AOB 1. Aí eu vou dizer se é o EOD 2. Ou se é o DOC 3. Bom, para isso a gente tem que saber o que é ângulo consecutivo. E tá lá no início da apostila, tá? Na hora que a gente for fazer a correção, eu ajudo a vocês. Quem não estiver conseguindo. Mas lembrando que são essas páginas 46 e a 47, 45 também, tá? São tudo revisão da apostila inteira, tá bom? É o final do capítulo. 11. Assinale a alternativa que identifica as pares de ângulos opostos pelo vértice. Opa, oposto, então eu tenho esse ângulo aqui, ó. AOB é o oposto de IOD. Então, esse ângulo aqui, com a abertura para cima, é o oposto desse ângulo aqui, com a abertura para baixo. Esse ângulo aqui, ó, COD, é o oposto de AOF, tá? Então, é só para assinalar os opostos. Página 47. 12. Na figura a seguir, W, Y e Z são medidas de ângulos. Encontre cada medida, sabendo que então, onde está aqui, ó, Y é 2 vezes essa medida de X, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir primeiro, tá? O valor esse
Já que esse aqui é 2 vezes a medida de x, eu tenho que substituir um valor aqui para y, para eu descobrir quanto que vale y. Uma dica. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês fazerem essa. x, y, z, não tem. Esse aqui tinha como resolver. Deixa eu ver se é essa aqui. Então, o valor de x e de z será o mesmo. E o valor de y de w será o mesmo, tá? Lembrando que o número de y é 2 vezes o x. Então, se eu descobrir o valor de y, eu tenho que fazer 2 vezes esse valor que eu encontrei de y. Exercício 13. Determine a medida de x em graus em cada caso. Então, no item A não tem o que eu resolver, ó, porque é 40 graus, então a medida de x será também 40, o oposto pelo vértice, tá? Então, no item A, tá aqui. No item B, eu tenho x, eu tenho 110, tá? O que falta para 180 é o valor do x, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, na C, eu tenho 150 e eu tenho x. O que falta para 180? É o valor de x, o que falta. No caso aqui, 30 graus, tá bom? É bem facinho. E a na D, o oposto de x é 120, então não tenho o que calcular, tá? Então, x é igual a 120. Então, essa 13 aqui tá bem facinho, é só olhar o oposto ou verificar o que falta para ser 180. 19, 12, 13, 14. A soma das medidas de 2 ângulos adjacentes é 120. Então, eu tenho uma medida mais outra dá 120. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um é o triplo da medida do outro. Então, quando eu encontrar essa medida, eu ainda tenho que fazer 3 vezes, tá? Porque é o triplo da medida do outro. Exercício 15. 2 retas que se cortam formam 4 ângulos, tá? Então, eu vou ter uma reta aqui, uma reta cortando. Se um deles mede 90, então tá quase chegando, quase essa daqui, ó. Você vai fazer uma reta, tá quase essa daqui, ó, B, ó, tá? Só que uma das medidas é 80, em vez de ser 110 é 80. Tá quase igual essa B aqui. Calcule a medida dos outros 3, tá? Então, eu vou calcular as demais medidas. Lembrando que ele todo é 360. A metade, 180, tá? 16. Responda as questões. Qual é a medida do suplemento do ângulo de 34, 56 minutos e 15 segundos? O que é suplemento? O que falta para ser 180 graus. Complemento, o que falta para 90 graus, tá? Então, tá pedindo qual é a medida, suplemento do ângulo. Então, 34, 56 e 15. Dezessete. Mariana recebeu de sua professora uma folha com uma figura para reproduzir no caderno. Seu irmão derrubou tinta sobre a folha e parte da figura foi borrada. Então tá aqui, ó, a tinta foi derrubada na figura e uma parte dela foi borrada. Sem o auxílio do transferidor, quatro medidas estão faltando na figura. Eu tenho essa, lembrando que 105 mais 60, com esse pedacinho que está borrado, forma 180 graus. Então, que pedacinho é esse? O que falta para 180 graus? Tá? Lembrando que, se eu tenho essa medida, eu tenho o oposto dela. É só calcular o oposto, ó. Essa daqui é o oposto dessa outra aqui, ó. Se tivesse mais uma reta aqui. Tá? Então, calcule a medida de cima e observe o oposto. 18. Calcule a medida dos ângulos, sabendo que a medida do ângulo AOB é 18. Então, AOB
é 18. Então, essa partezinha aqui, ó, mede 18 graus e 25 minutos e 32 segundos. Determina a medida de X. O que falta para ser 180? Eu tenho esse valor, e aí o que falta para ser 180, tá? A mesma coisa na B e a mesma coisa na C, tá bom? Todos eles relacionados a 180 graus. Lembrando que a gente tem exercícios, tá? Parecido com esses, da página 46 e 47, lá no início do exercício, tá bom? Deixa eu só ver se essa última é 18. Não, não tem. Eu sei que tinha um processo de calcular que eu ia mostrar para vocês, mas não tem, só tem a resposta correta, tá? Então, hoje, nós faremos a página 46 e a página 47, tá? Amanhã não terá aula online, tá? Somente segunda-feira. Bom, amanhã vai ter aula, videoaula. Provavelmente vai ser videoaula da página 48 só a página 48, bom? Então, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? E a correção? A correção a gente vai fazer segunda-feira, das páginas. Deixa eu só ver aqui a página que a gente parou. É porque ainda está no prazo, entendeu? Por isso que a Pronto vai fazer hoje. Nós fizemos a correção até a página 44, tá? Aí falta fazer a correção da página 45, aí hoje 46 e 40, amanhã provavelmente página 48. Aí a gente faz segunda. Ô, Bruno, Oh, eu só tô em dúvida na 16. na 16. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Qual é a medida do suplemento do ângulo de 34 graus? Então, eu vou ter que fazer 180 menos 34. Lembrando que os 180 eu vou ter que emprestar para os demais. Aí vai ficar 60 minutos e 60 segundos. Então, já não vai ser 180. Vai ser o quê? 180 tira 2. Porque eu vou emprestar por minuto e vou emprestar por segundo. Ó. Deixa eu só ver se eu encontro para você essa daqui. Lá no início da apostila, que aí fica mais fácil. Deixa eu voltar por aqui. Vamos ver lá na página 13, mais ou menos. Aqui. Tá? Então, ó, geralmente tinha 2 graus, sempre 2 graus, 2 minutos e 2 segundos. Agora, o que eu tenho? Eu tenho apenas os 180 graus, porque está falando suplemento. O outro que está falando complemento é 90. Uhum. Quando falar o triplo, igualzinho o exemplo da página 14. 3 vezes 30, bem, 3 vezes 28, e 3 vezes 36, 58. Quando falar o triplo, tá? Ó, olha aqui esse exemplo, ó, 20 graus e 16. O 16 emprestou 1 para o minuto. Então, o que acontece? Ele fica aqui 60. Então, quando for o 180, vai ficar 180, tira 60, então aqui vai ficar 60, tá? E aqui no Aí lugar vai de 180, tirar... vai ficar 179, tá? Uhum. Aí o do 60 minutos, vai ficar 59, né? Isso, 59 e aqui 60. Aí sim eu vou fazer a conta, eu vou entendi. tirar, tá lá na página, Uhum. tá bom? Porque tá falando o que falta para ser o suplemento. Então, é a conta de que falta a conta de menos, tá bom? Uhum. A mesma coisa eu vou fazer com o complemento, que é 90 graus. Então, 90, vou prestar vai ser 60. Então, vai ser
ser 89. 89, 60, aqui não vai ser mais 60, vai ser 59, porque eu vou emprestar mais 60 aqui. Tá? Então, quem tem dúvidas nessas ainda, dá uma olhadinha lá na página 14. A explicação desses exercícios está no Skype. Quem tem ainda os links do Skype, pode estar vendo a videoaula novamente. E provavelmente está na plataforma, tá bom? Página 14, página 13. Tá? Tá bem no iniciozinho da apostila. Tá? Começa aqui, ó. Grau, quando eu quero para minuto, eu faço vezes, que é transformação. Quando eu quero para segundo, eu faço. Bom, daqui eu acho que eu exercício 1 ou 2. Deixa eu só ver. Página 46. Ó, aquela da transformação, essa daqui, ó. O triplo da medida de um ângulo é 280. Essa daqui é igual àquela lá, o triplo, tá? Então, eu tenho que transformar ela primeiro em minuto, em segundo. Lembrando que eu tenho que emprestar, tá? Então, é 287, então eu empresto por minuto, vai ficar 286. 60 minutos. Os 60 minutos vai emprestar por segundo, vai ficar 286, 59 e 60, tá? Agora, o que eu vou fazer? O triplo. Aí eu vou fazer vezes 3, cada um deles. Vai chegar uma dessas resoluções, tá? Entendeu agora, Matheus? A 16? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Entendi. Prof, eu entendi a 12. A 12? Não entendi. Quem foi? Não, ninguém? Pessoal, quem entendeu, pode sair da sala, tá? Faça as páginas 46 e 47, tá bom? Essas páginas não